a mulheres que estão na busca por uma posição executiva. É com vocês que eu quero falar. Eu sou Ana Maria Sena e eu, durante 20 anos na minha carreira, ocupei posições executivas em diferentes empresas, lidando aí com diferentes desafios de áreas. Então, eu quero conversar com vocês sobre esse processo, né? Sobre realmente tomar a decisão, querer a posição executiva e, obviamente, agir para chegar lá. A minha realização vai ser ajudar vocês, ensinar a vocês as ações que devem ser empreendidas para se chegar nessa posição executiva com menos sofrimento, né? Com menos arestas a serem aparadas ao longo desse percurso. Porque, sem dúvida nenhuma, é uma jornada, né? A gente vai evoluindo na carreira até chegar na posição onde a gente vai conseguir realizar e conquistar aí um conjunto de desejos e necessidades que vão fazendo a gente se tornar mais realizada, né? Porque o nosso objetivo é ter uma realização, não só na vida profissional, na nossa carreira, mas também na vida pessoal. Todas nós queremos nos realizar, todos os seres humanos desejam a realização, né, da sua vida pessoal também. Então, eu quero te ensinar como chegar lá se realizando, né, se encontrando. E nesse caminho, eu estava lendo um livro muito legal. É um livro do Sinek, né? Simon Sinek, que é um cara que muita gente conhece, provavelmente muitas de vocês já conhecem, já ouviram falar, já até leram esse livro. E eu trouxe para vocês aqui a oportunidade da gente fazer uma reflexão sobre esse desejo, né, de ocupar uma posição executiva e como que isso pode ser muito mais interessante, muito mais rico. E eu vou tentar aí trazendo o meu propósito, né, o meu porquê de porquê estar numa posição executiva. Eu quero ler aqui umas duas passagens para vocês. Então, a primeira é a seguinte: a realização é um direito, não é um privilégio. Então, não é para poucos, não é só para quem nasce com uma estrela, não é para quem tem título de nobreza, né? A realização é um direito que todos têm. Porém, cada um de nós que tem esse direito de se sentir realizado com o trabalho que vai fazer, né? Vou ler aqui agora do jeitinho que ele escreveu, que eu acho que é melhor. Cada um de nós tem o direito de se sentir realizado com o trabalho que faz, de acordar inspirado para ir trabalhar, de se sentir seguro quando está desempenhando suas funções e de voltar para casa com a sensação de que contribuiu para algo maior do que si mesmo. A realização não é uma loteria, não é uma sensação reservada para poucos sortudos que podem dizer: eu amo o que eu faço. Para aqueles que ocupam uma posição de liderança, criar um ambiente na qual as pessoas, sob sua supervisão, se sintam parte de algo maior é uma responsabilidade. Então, vamos tentar entender aqui. Essa realização, né, essa vontade de acordar cedo, de trabalhar, de pular da cama, de ter esse desejo de encontrar, né, com a empresa, com as pessoas, de realizar as tarefas do dia a dia, vencer os desafios, tem que ser um motivo, né, de entusiasmar a gente, né, de criar uma energia além. Né? Entusiasmo vem de uma palavra grega aí que significa encontrar com Deus, estar com Deus, né? Então ter Deus dentro de você. Então o entusiasmo é uma força muito muito potente para o nosso ser. Então o que o Sinek está dizendo é que não é para poucos, não é só para quem nasce, né, com uma estrela especial, é para quem realmente
se dispõe, né, no que eu li aqui do livro, para quem se dispõe a encontrar um motivo além de estar fazendo o que faz. E aí tem outra passagem que eu acho muito legal, que aí eu vou começar a entrar bem nessa história do que são os porquês, né? Sejamos honestos, a maioria das pessoas trabalha para ganhar dinheiro, certo? Este é o porquê óbvio. Aí, mais à frente ele diz, o porquê vai muito mais fundo para compreender o que nos motiva e nos inspira. Ele é o propósito, a causa ou a crença por trás de toda a organização e de carreira individual de cada um. Então, gente, vamos falar das questões óbvias, né? Da gente querer aí uma posição executiva. Então, eu acho que para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, obviamente, ter uma remuneração, né? E aí a gente está dizendo um ganho financeiro que justifique toda a responsabilidade que a gente vai ter. Porque quando se chega na posição executiva, é óbvio que o nosso nível de responsabilidade, o nosso impacto é muito maior. A gente impacta na própria vida, a gente impacta na vida dos clientes, a gente impacta na vida dos nossos colegas e a gente impacta na vida dos nossos colaboradores. Então, as nossas decisões, elas não são decisões individuais, né? Não são uma decisão que vai ter um impacto apenas no trabalho, na tarefa que a gente está desempenhando e na qualidade dessa tarefa, mas na vida das pessoas. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. E ele diz aqui que ajudar as pessoas a encontrar, né, o seu porquê, a encontrar esse motivo que vai fazer elas se realizarem com o trabalho também é um desafio da liderança. E vocês que já ocupam posições gerenciais, ocupam posições de supervisão, de coordenação de equipes, sabem que isso é verdade. Né, que a gente vai obter muito mais resultado dos colaboradores quando a gente vai descobrir aí esses motivadores individuais e acionar esses motivadores quando os desafios forem muito grandes, quando as pessoas estiverem aí no momento de sofrimento, um momento de reflexão sobre desafios, a gente sempre pode ajudar trazendo aí que tem uma causa maior, né? Tem um porquê maior por trás desse trabalho do dia a dia, né? Então, importante. Então, vamos separar de novo, tem o salário, tem os benefícios, que é óbvio, né, que quando a gente ocupa uma posição executiva, a gente tem muito mais facilidades. E isso aumenta, óbvio, a nossa qualidade de vida, e a qualidade de vida é uma sensação, né, uma situação que vai melhorar e aumentar a nossa realização profissional e pessoal. A qualidade de vida é importante. E temos também a questão do poder, né? Maior poder formal e muitas vezes as pessoas precisam de poder, né? Do poder aí de ser até, né, mais respeitado, mais ouvido pelas pessoas, porque tem uma posição que é uma posição de destaque. Óbvio que uma posição executiva é uma posição de destaque e isso traz um outro fator tangível, né, que muitas pessoas buscam a posição executiva por causa disso, por causa do status, né? Você adquire dentro da organização um outro status. É óbvio, né, que as pessoas vão te olhar com mais respeito, muitas vão te admirar, muitas vão acreditar que você vai estar contribuindo para o crescimento da organização. Então, esses são alguns fatores óbvios. Eu sei que existem outros, né, por trás da busca aí pela posição executiva. Você pode ter alguns fatores óbvios aí com relação a isso, mas, por exemplo, dinheiro, vamos falar especificamente de dinheiro.
O salário, ele acaba tendo um fator aí que é muito interessante, né? Se você ganha muito bem e se você já pode ter uma qualidade de vida muito boa e ter o seu patrimônio e já alcança aí uma liberdade financeira, né? E a liberdade financeira ela é traduzida como aquela oportunidade de, se eu parar de trabalhar agora, eu consigo viver com o mesmo padrão de vida que eu tenho até aqui, com tudo que eu já alcancei. Óbvio que poucas são as pessoas que conseguem isso, mas vamos supor que isso acontecesse. Então o dinheiro ele deixa de ter valor, né? Como se na economia a gente falava da inelasticidade de alguns fatores, né? Na vida, por exemplo. Eles faziam um exemplo que na Inglaterra do século 17, 18, a questão da batata, que as pessoas começavam a trabalhar para se alimentar, tal, mas chega um momento que quando você tem batata, você não quer mais muito mais batata, batata não tem mais tanto valor, né? E o dinheiro é um pouco uma batata, né? Então, você tem dinheiro, o dinheiro que vem fácil, ele não tem muito valor, né? Uma vez eu estava assistindo um filme do Tom Cruise, que ele faz aí um piloto de avião que se envolve aí com tráfico de droga, e ele vai acumulando dinheiro em mala, né, enterra as malas, não sei se vocês viram, esse filme eu acho que é Made in America, uma coisa assim, e ele vai acumulando aquelas malas de dinheiro, ele enterra as malas de dinheiro no quintal da casa dele, então tem mala de dinheiro enfurnada dentro da casa, então o dinheiro, né, ele vai perdendo muito valor. Qual é o valor de se ter malas e malas enterradas isso não vai criar aí essa vontade de pular da cama de manhã para fazer o trabalho, né? Ele vai se tornando uma repetição, né? Mais uma coisa que se faz todo dia, como escovar os dentes. Então, em vista disso, o que o Sinek diz pra gente esses fatores óbvios não vão fazer, pelo menos por muito tempo, a gente pular da cama com alegria. Existe alguma coisa além que é realmente o fator que vai fazer a gente pular da cama com um sorriso no rosto e com vontade de ir lá encontrar os desafios. E para cada pessoa é um motivo para ação diferente, né? Então, é um motivador diferente, é um porquê diferente. O que está por trás do que eu faço e que faz o meu olho brilhar. Então, eu vou convidar vocês para responder uma pergunta agora. Para e pensa. O que faz o seu olho brilhar? O que faz você querer levantar da cama e abraçar os desafios, abraçar até as atividades que não são prazerosas, mas com um fim maior, você se dispor a entregar essas atividades, essas tarefas que não são prazerosas. Pensa agora. Bom, eu fiquei pensando no meu porquê. Por que eu queria ir à posição executiva? A primeira vez que eu pensei, né, sobre esse meu desejo de ocupar uma posição executiva e tal, obviamente eu era muito jovem, eu estava numa posição executiva e a gente foi fazer um exercício de planejamento pessoal e eu coloquei lá, manifestei o desejo de ocupar uma posição executiva em tantos anos, né, que era um planejamento interessante, de reflexão do que você quer para o seu futuro em 5, 10 anos e tal. E eu coloquei lá a posição executiva como um sonho. Naquele momento, eu não tinha uma clareza do que realmente... Primeiro, eu não conhecia, eu não sabia o que era ocupar uma posição executiva.
e eu não sabia exatamente o que uma posição executiva significaria em termos de desafios, em termos de dificuldades. Eu sabia só que eu queria chegar numa posição executiva e era o fator óbvio que me levava a desejar essa posição executiva, que era uma remuneração mais robusta, né, um salário maior, que não necessariamente era um salário muito maior na empresa em que eu estava, mas a remuneração variável era muito mais interessante naquele momento, então, do que uma remuneração variável para o nível gerencial. Então, eu estaria aí podendo investir no patrimônio, poder estar melhorando o meu patrimônio a partir da ocupação de uma posição executiva. Então, guarda isso, que isso foi o meu motivador. Aí eu ocupei a posição executiva, eu já contei aí em outros vídeos que eu fui ascendendo de uma posição executiva inicial aí, numa diretoria menor, de uma empresa menor, do grupo, eu ascendi para uma diretoria corporativa, tive muito aprendizado ao longo desses anos aí, até que eu saí, né, vivi o meu momento de transição de carreira. E foi nesse momento de transição de carreira que eu acho que eu fui entendendo melhor os meus porquês. Então, eu vou contar para vocês. Então, a primeira coisa é, óbvio que quando a gente perde, né, uma posição executiva, a gente quer voltar para dentro de uma organização numa posição executiva. A gente quer voltar a ter o que a gente tinha, né? Uma vez eu ouvi uma frase, quando eu era criança, que me marcou muito, que é: a gente não sofre por aquilo que a gente não conhece. E realmente, eu já tinha provado o gostinho da posição executiva, então eu sofria para ter de volta a posição executiva. Mas, num primeiro momento, eu queria a posição executiva também pelos fatores óbvios, né? Por causa do salário, por causa da remuneração. E a vida me deu a oportunidade de, nesse momento de transição de carreira, estar trabalhando com, né, uma empresa muito sólida em desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de carreira, me convidou aí para estar participando como consultora independente de 2 processos incríveis de aprendizado para mim. O primeiro eram entrevistas simuladas, então outros profissionais vivendo a transição de carreira iriam passar por mim como se eu estivesse ali ocupando uma posição de uma headhunter, e eles iriam ter que se comportar como se comportariam diante de uma headhunter que está oferecendo uma oportunidade para eles, e eu faria aí avaliações acerca da marca que eles tinham deixado em mim, no que tange a apresentação pessoal, a apresentação de carreira, para que a profissional responsável aí pela educação desse profissional, porque mais do que um treinamento, né, uma educação, uma mudança mesmo importante, que são as profissionais dedicadas ao processo de transição de carreira, ajudar profissionais a sair da posição, né, que eles estavam ao sair de uma empresa e chegar até uma nova oportunidade de trabalho. É um trabalho muito lindo. Então, eu fazia parte ali desse processo aí de educação desses profissionais, e eu cuidava justamente de estar apontando oportunidades de melhoria para que eles chegassem mais confortáveis diante, né, de um headhunter verdadeiro, com uma posição verdadeira para eles. Eu acho que esse é um trabalho incrível que as empresas aí sérias de transição de carreira fazem, que é fazer o profissional vivenciar, né? Porque tudo que a gente treina, tudo que a gente pratica, a gente acaba adquirindo aí uma desenvoltura maior, óbvio, né? E menor sofrimento,
porque a gente acaba aprendendo coisas que são boas de serem ditas, coisas que a gente deve evitar de estar falando. Então, nessa posição que eu estava vendo executivos com histórias de carreira incríveis e estava aprendendo com eles o que era bom e o que não era bom da gente estar ali colocando numa entrevista convencional de busca aí por uma oportunidade. Um grande aprendizado. Mas eu tive um outro aprendizado, que era o assessment, que é a avaliação de executivos para possibilidades de desenvolvimento dentro das organizações. Então, organizações de ponta faziam esses processos de assessment com um coaching ao final, para que o profissional pudesse ter consciência maior dos pontos que ele poderia estar desenvolvendo para não só a posição que eles ocupavam naquele momento, mas para um futuro naquela organização, para o crescimento naquela organização. E aí foi incrível, porque a gente teve a oportunidade de falar com profissionais brasileiros, profissionais da América Latina, mas que eram já profissionais que tinham sido expatriados, que estavam ocupando posições, já tiveram ocupando posições em outros países e que naquele momento estavam no Brasil. Então eu tive uma vivência, assim, uma abertura de cabeça do que é, o que faz a diferença dos profissionais, por que um profissional expatriado, por exemplo, é mais valorizado do que o que não é expatriado, né? Que casca que esse profissional que é expatriado acaba adquirindo, que faz ele realmente ser diferenciado e por isso ter uma valorização maior dentro das organizações. E esse conjunto de aprendizado, a gente não sabe direito, né, por que de repente a ficha cai. Mas, sem dúvida nenhuma, é esse conjunto de aprendizados, as vivências que a gente vai tendo, vai como uma gotinha a gotinha, enchendo o nosso copo até que a gente tem aquele momento de insight. E eu tive o meu momento de insight nesse ano aí de transição de carreira, foram cerca de 1 ano e meio, 2 anos em transição de carreira, mas com essas atividades incríveis de desenvolvimento para mim, e eu tive o meu primeiro insight, que o que estava me motivando mais, o que me traria a maior realização, era voltar a ter uma equipe, que isso me fazia muita falta. Ter uma equipe, liderar uma equipe e levar essa equipe a atingir resultados além do esperado. Por quê? Porque eu vi excelentes profissionais, mas eu vi profissionais que realmente não estavam preparados para uma posição de liderança, né? Não era nem uma posição executiva, uma posição de liderança. Eles não tinham o traquejo, eles não tinham o desejo de estar construindo uma equipe excepcional, uma equipe que ia trazer um resultado além do esperado para a organização. Então, eu queria ter uma equipe de volta para isso. Mas o meu aprendizado, né, sobre o meu porquê continuou evoluindo. Porque depois que eu voltei para dentro de uma organização, que eu tive uma equipe, que eu tive de novo, e aí a posição executiva, porque quando eu voltei, né, eu não voltei numa posição executiva, eu voltei numa posição de liderança de nível médio, e eu tive que conquistar novamente a posição executiva, mas nesse trânsito, né, quando a gente volta numa posição de gerência, a gente tem equipe. Então, o meu porquê estaria aí fechado, realizado ao chegar nessa posição, e eu verifiquei que não era. O meu porquê era além de ter uma equipe, né? De ter uma equipe que desse um resultado excepcional, que fizesse coisas
não esperadas e que gerassem aí os bons resultados, os melhores resultados para a organização. Mas, graças a Deus, fui evoluindo e cheguei novamente na posição executiva, numa posição executiva que eu tinha todos os desafios de sonho para mim. Então, eu tinha desafios que lidavam com clientes, eu tinha desafios técnicos, mas de altíssima responsabilidade dentro da empresa, e eu tinha o desafio da área de gestão de pessoas, que sempre mexeu muito comigo, capacitar pessoas, desenvolver pessoas, né? Isso sempre foi um elemento motivador para mim incrível. Então, eu cheguei lá e pude, né, concretizar aí essa minha oportunidade de estar fazendo coisas especiais para os clientes, coisas especiais para a empresa e coisas especiais para os colaboradores de modo geral, para os meus colegas, ou seja, para todo mundo, criando um impacto. E quando eu estava aqui lendo o livro do Sinek, eu comecei a pensar mais sobre isso, né? Sobre o meu porquê. E aí eu fui além, que o meu porquê era além de ter aí uma equipe em que eu pudesse, junto com essa equipe, estar chegando aí a esse desempenho superior. Na verdade, o meu porquê é impactar a vida das pessoas, ter um impacto positivo na vida das pessoas. E o impacto positivo, ele não é assim uma coisa excepcional, não é assim, poxa, né, terminar uma guerra, não é isso. Né? O impacto excepcional é o dia a dia, é no dia a dia a gente fazer a diferença na vida das pessoas. E sempre me vem uma história que eu ouvi uma vez sobre um consultor que estava caminhando numa praia e viu uma pessoa lá longe, bem perto do mar, e essa pessoa se abaixava e fazia um movimento, e voltava, andava um pouquinho, se abaixava e fazia um movimento, e se abaixava e fazia um movimento. E ele ficou observando e falou, nossa, parece uma dança, parece um balé. O que será que essa pessoa está fazendo? Aí ele resolveu se aproximar. E ele foi se aproximando e percebeu que essa pessoa estava pegando estrelas do mar que tinham chegado ali na areia e não conseguiam voltar porque a maré tinha baixado, e essa pessoa se abaixava e jogava essa estrela de volta para a água. E ele resolveu interpelar essa pessoa e perguntar, mas por que você está fazendo isso? Ele, porque elas estão aqui na areia e na areia elas vão ressecar, o dia já está aí chegando no horário de um sol mais forte, elas precisam voltar para a água para que elas sobrevivam. Aí o consultor falou, mas são centenas de estrelas do mar, você não vai conseguir salvar todas. Por que você continua fazendo? Aí ele pegou mais uma, jogou ao mar e falou, eu fiz a diferença para essa eu fiz a diferença, e continuou com seu balé na areia. E é isso, né? Fazer a diferença para aquela pessoa que está ali na frente, né? A qualidade trabalha muito com esse conceito, né? Quem é o cliente? É a pessoa que está na sua frente. Esse é o cliente. Então, o tempo todo, nós temos clientes na nossa frente. E na posição executiva, a gente tem condições de impactar mais o cliente que está ali na nossa frente e até o cliente que não está ali na nossa frente. Porque ao melhorar as condições de trabalho da nossa equipe, a nossa equipe tem condições de prestar um serviço melhor para o cliente. No meu caso, eu tinha a área de atendimento, e isso era uma coisa assim notória, né? Como que a gente melhorou a qualidade de vida, de acesso ao serviço de milhares de clientes com
uma prestação de serviço consciente do bem-estar do nosso cliente ali que estava na nossa frente. Isso é incrível e valeu para aquele que teve a oportunidade de ter acesso a esse serviço de qualidade. Essa historinha aí da Estrela do Mar que sempre norteou o meu trabalho. Tem que valer a pena para quem está ali, para quem está vivendo. Não vamos mudar o mundo. A gente não vai conseguir mudar a empresa como um todo, ter a mesma mentalidade na empresa, mas para quem a gente conseguir chegar, quem estiver na nossa frente, a gente tem que sempre dar o nosso melhor. Então, o meu propósito sempre foi fazer a diferença na vida das pessoas para que elas fizessem a diferença na sua vida, na empresa como um todo. E foi assim que eu fui norteando o meu trabalho. Então, em outra empresa que eu pude estar contribuindo, meu impacto maior era na vida das pessoas. Eu já não tinha aí o impacto no cliente, mas eu tinha um impacto na vida das pessoas, de levar as pessoas a refletirem sobre decisões que elas tomavam e como que essas decisões estavam impactando a vida dela, pessoal, de uma forma que não era positiva. Então eu fazia essas pessoas encontrarem aí uma nova forma de pensar e de ver a realidade que elas estavam vivendo para tomar decisões melhores, e isso me fazia completa no trabalho, mesmo estando ali com desafios que nem sempre eram bons, porque isso é uma coisa interessante. Quando a gente encontra, né, o nosso propósito, quando a gente está trabalhando, visando o nosso propósito, a gente não deixa de ter tarefas que a gente não gosta, que a gente até detesta na nossa frente. A gente vai continuar encontrando tarefas difíceis, atividades que a gente não queria desempenhar, um dia a dia, muitas vezes, que não é o dia a dia que a gente ama. Mas o nosso propósito faz a gente levantar com brilho no olho, querendo contribuir, querendo ajudar. Então, eu, graças a Deus, hoje entendo o meu propósito, e é por causa desse meu propósito que eu estou aqui, porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero contribuir para que profissionais que não sabem o que querem, ou que têm muito medo, ou que têm muita dúvida de que se serão capazes ou não, que essas profissionais saibam que sim, elas podem, sim, elas têm o direito de conquistar as posições executivas que estão aí disponíveis e abrilhantar o seu trabalho nas empresas. Mas é importante encontrar o seu porquê, o que te move. Existem pessoas que têm porquês mais óbvios mesmo e tá tudo bem. Existem outras pessoas que têm porquês ainda maiores, né, ou ainda mais interessantes do que outras, mas pouco se me dá o porquê do outro. Você tem que encontrar o seu porquê, o motivo que faz o seu olho brilhar e que vai fazer você desempenhar as suas responsabilidades, os seus desafios na posição executiva com brilho no olho, com amor, né? Dizendo, eu amo o que eu faço. Porque mesmo quando a gente ama, existem coisas no outro, né? Nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, a gente ama, mesmo sabendo que eles têm características, que eles têm manias que a gente não gosta, que a gente não compartilha, mas a gente ama. E é isso que faz a diferença. Quando a gente ama o nosso trabalho, vai ter defeito, vai ter coisas que a gente não gosta, vai ter dias que a gente, ai meu Deus, vou ter que fazer aquilo, não tem jeito, eu tenho que fazer, então vai lá fazer.
E a gente tem que ter um propósito maior, tem que ter uma força maior dentro da gente que faz com que a gente faça essas coisas que não são agradáveis, entendendo que elas fazem parte de uma coisa maior e que essa coisa é que faz a gente ter brilho no olho e querer continuar na guerra. Então, você, mulher, você é capaz e você vai abrilhantar muito, muito a empresa onde você puder ocupar essa posição de diretoria. Acredita em você. Diversos estudos já comprovaram que diretorias, que conselhos em que há maior equilíbrio de gênero são as empresas que conseguem melhores resultados financeiros. Então, para as empresas é muito bom ter mulher. Acredita nisso. Que em primeiro lugar, a gente precisa acreditar. A gente precisa estar aberto para a ideia. Porque aí as coisas acabam se resolvendo. A gente acaba conquistando o que a gente quer. Mas esse vídeo foi para que você encontre o porquê. Porque encontrar o seu porquê vai fazer muita diferença na sua carreira e no seu crescimento e desenvolvimento. Eu espero ter contribuído. Se você tem dúvidas, se você quer compartilhar ideias comigo, me manda aí a sua dúvida. Visita lá o meu Instagram, que tem muito mais dicas, tem muito mais informações aí para você. Até o próximo.